Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os 25 anos do bug do milênio. Pois é, vocês sugeriram esse tema aqui na seção de comentários do canal e caiu a ficha, caramba, já são 25 anos que se passaram desde a história do bug do milênio. Significa que muitos de vocês não eram nem nascidos quando ocorreu a história do bug do milênio. E muitos outros eram muito pequenos para lembrarem da história do bug do milênio ou realmente o que aconteceu, o impacto daquela época. Então vocês pediram para eu falar do bug do milênio, mas mais especificamente, qual era a minha impressão na época, qual era a impressão geral da época do bug do milênio, se foi realmente algo grande ou algo restrito, o que realmente acabou acontecendo após a virada do ano 1999 para o ano 2000, e se era fake news ou não, se realmente aconteceu o bug do milênio, ou se era um exagero da imprensa, enfim, eu vivi bem aquela época, em 1999 eu tinha 25 anos de idade, e já tinha livros publicados, já tinha o Clube do Hardware, então eu vivenciei bem aquela época e vou poder trazer uma retrospectiva em primeira pessoa sobre aquele período e sobre esse bug em particular. Antes da gente continuar, lembrando que a gente já está com o nosso clube de membros ativado, então você vai ter benefícios se tornando sócio aqui do Clube do Hardware, em acessar os vídeos antecipadamente, vídeos exclusivos, mas mais importante, você vai estar contribuindo para que eu continue gravando vídeos interessantes como esse. Tá? Então dá uma olhada lá, clica aqui no link da descrição e espero ver o seu nome na lista de sócios aqui do Clube do Hardware. Pois bem, o que era o bug do milênio? Bug do milênio também chamado em inglês de Y2K, Y2K. Tá? Era o seguinte, os computadores antigamente armazenavam um ano, quando tinha data, dia, mês e ano, o ano era armazenado com 2 dígitos. Tá? Isso foi feito porque na época dos primeiros computadores, os computadores eram bastante limitados em termos de memória e de armazenamento. Mesmo os computadores maiores, de grande porte, etc., era muito caro ter mais memória, mais armazenamento, então, da época, os engenheiros definiram que o campo do ano ia ser armazenado só com 2 dígitos para economizar espaço, para economizar memória. Mas aí acontecia um problema. Na virada do ano de 1999 para 2000, como só armazenava 2 dias para o ano passava de 99 para 00, e aí, dependendo do software que estivesse rodando ali na máquina, o software poderia interpretar que o ano mudou de 1999 para 1900 e não para o ano 2000. Tá? E aí criou-se várias especulações a respeito do que poderia acontecer quando o software não tivesse preparado para essa mudança do ano de 1999 para o ano 2000. E aí, a imprensa pegou essa ideia e começou a extrapolar, chamar especialistas, aquela coisa que você já conhece, E aí, principalmente na imprensa americana, tá? Essa coisa mais do pânico do Y2K foi mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, vou já explicar por quê. Pois bem, a imprensa americana começou a especular, olha, voos podem dar problema no meio do ar, um voo que sai no dia 31 de dezembro de 1999, o que vai acontecer com o computador das torres de comando, o que vai acontecer com os computadores do avião se ele interpretar que o ano mudou de 99 para 1900, Aí especulava também que poderia faltar luz, porque o software rodando nas empresas de energia elétrica poderiam ser afetados por esse bug, aí ia ter uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. E aí começou a se especular várias coisas desse tipo, de que os sistemas que eram informatizados iam parar de funcionar de 1999 para o ano 2000. Tá? Agora, um aspecto técnico. Os engenheiros, os desenvolvedores já sabiam que existia esse bug e já estavam trabalhando há muitos anos para fazer essa correção. Então, era uma questão de tempo para a correção ser feita. E já estava no plano de todas as empresas fazer esse tipo de correção ou pelo menos verificar se o software ia continuar funcionando normalmente, porque em muitos casos não precisou ter nenhum tipo de alteração de hardware ou de software, porque
O software já tinha sido programado para entender 00 como 2000 e não como 1900. É só uma questão de parar para pensar, poxa, era fácil de implementar isso em software porque não existia computadores em 1900, né? Então 1900 é um ano improvável, né? Ou não dizer impossível, né? Mas improvável, né? Para ser usado num computador, né? Então muitos softwares já estavam preparados, mas se criou essa, vamos dizer, até um pouco de histeria. E a gente vai para os Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos? A imprensa americana, tá? Existem vários estudos sobre isso, não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Eu já morei nos Estados Unidos, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, então posso afirmar também com conhecimento de causa. A imprensa dos Estados Unidos é muito sensacionalista de ficar passando notícias para gerar medo na população, tá? Os canais de notícia lá, aqui a gente tem canal hoje em dia de 24 horas por dia de notícia, né? No ano de 99, a gente já tinha TV a cabo aqui no Brasil, mas não era tão disseminado como era nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos todo mundo tinha TV a cabo e tinha os canais de notícia e ficavam repetindo notícia 24 horas por dia e ficava lá rodando sempre notícia e aí eles pegam qualquer notícia e fica ali rodando, repetindo. E normalmente, tá, notícias que dão medo na população. Tá? Como eu te falei para vocês, existem estudos, diversos estudos sobre o assunto, existem estudos acadêmicos, é só pesquisar na internet, tem documentários sobre isso é fato, tá? Que eles têm uma tendência de gerar medo na população porque gera mais engajamento, e gera o burburinho social, né? As pessoas começam a conversar entre si sobre aquilo e as pessoas querem mais ver notícias sobre aquilo, acompanhar, etc. É uma estratégia. Tá? Só para um adendo aqui, nos anos 80, por exemplo, né, vários desses estudos vão citar isso, e tem documentários citando isso, foi a história do Killer Bees, né, abelhas assassinas. Né, as TVs lá nos Estados Unidos estavam passando que estava tendo um problema com abelhas assassinas e a população ficou em pânico achando que todo mundo ia morrer por causa do diabo lá das abelhas assassinas, etc. Que, enfim, não se mostrou que não era como o noticiário estava falando, né, eram casos isolados, mas a gente estava especulando que aquelas abelhas assassinas iam espalhar pelos Estados Unidos todo, ia matar todo mundo. Observando esse recorte de jornal da época, de 1988, você vai ver duas coisas curiosas. A primeira é que encontraram as tais abelhas assassinas apenas em 2 cidades dos Estados Unidos, né? E a imprensa estava lá falando que ia ter um problema no país inteiro das abelhas assassinas e que ia matar um monte de gente, etc. A segunda curiosidade é dar uma olhada de onde eles estão falando que as abelhas assassinas estão vindo, né? Aí botou aí o mapa do Brasil inteiro, como se o Brasil inteiro estivesse repleto de abelhas assassinas, né? De repente até pode ter vindo de uma região específica do Brasil essa abelha, mas pelo mapa o Brasil inteiro é infestado de abelhas assassinas. E eu lembro que na época, quem tinha amigos americanos, né, escutava muito deles assim, poxa, como vocês estão vivendo aí no Brasil com a epidemia de abelhas assassinas, vai todo mundo morrer, etc. E a gente aqui, o quê? Do que diabo você está falando? Eu nunca ouvi falar nessa história de abelha assassina, porque não existia aqui esse negócio de abelha assassina. Isso é uma coisa lá da imprensa americana que inventou essa história. Volta aqui para o bug do milênio, né, o Y2K. Aí, né, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Né? Em 1999 foi muito comum, tá? O pessoal que é classificado como Doomsday Preppers, né, os preparadores para o dia do juízo final, os preparadores do fim do mundo. Não sei se já ouviram falar nessa expressão. É um pessoal lá nos Estados Unidos que fica fazendo estoque de coisas para se acontecer um apocalipse. Tá? Isso tem razões históricas lá nos Estados Unidos por causa da Guerra Fria. No auge da Guerra Fria, vocês sabem disso, já devem ter ouvido falar, até o jogo Fallout é baseado nessa coisa, né? Muitas pessoas nos Estados Unidos começaram a construir abrigos antinucleares, né? E estocar coisas, materiais dentro desses abrigos para caso tivesse uma guerra nuclear, eles poderem ficar ali vivendo, né, debaixo da terra, ali naquele abrigo, durante alguns anos com aquele material que tinha ali, né, e né, na esperança de sobreviver ao cataclisma. Então isso realmente aconteceu, né? Então o jogo Fallout, né, a série Fallout é baseada nesse tipo de comportamento, né? Então já existe uma tradição nos Estados Unidos de qualquer sinal de crise as pessoas começarem a fazer estoque de qualquer coisa. E é muito engraçado. Eu morei lá, eu posso falar, toda vez que tem chega a ser piada lá entre os americanos, que toda vez que tem uma crise, você vai no supermercado, tá todo mundo com um carrinho de compra cheio de água mineral
e papel higiênico. Por algum motivo, o pessoal gosta de estocar papel higiênico toda vez que ouve falar em crise, né? Provavelmente a tecnologia do chuveirinho não chegou lá ainda, né? É isso que é pra gente que é brasileiro, a gente, pô, por que o pessoal vai estocar papel higiênico? Mas então, no noticiário da época, lá em 1999, quando mostrava, não, as pessoas estão se movimentando por causa do bug do milênio, várias pessoas dessas paranoicas, com, o mundo vai acabar, não sei o quê, começou a estocar coisa, né? E você via, né, as imagens da televisão americana na época, você via lá o pessoal com carrinhos, com com água mineral e pilhas de papel higiênico, né? Pra gente chega a ser engraçado, mas é o comportamento. Se a gente voltar para um mais recente aqui, em 2020, por causa daquele problema que a gente teve em 2020, né, de crise mundial, foi a mesma coisa. Você pegar a imagem lá da época, faltou papel higiênico, né? A primeira coisa que o americano compra quando tem crise é papel higiênico, né? Então foi muito por aí, né? Mas não tinha razão. Esse que é o ponto, né? Vocês perguntaram para mim para explicar qual foi o meu sentimento na época, o que realmente aconteceu depois da virada de 99 para 2000, né? É um estardalhaço por pouca coisa, porque, como eu falei, as empresas já estavam sabendo desse problema há muitos anos, já estavam trabalhando para solucionar o problema. Era pouco provável que algum problema de fato acontecesse, mas a imprensa americana lá, 24 horas por dia, falando. Aqui no Brasil, falou-se também, mas não nesse tom sensacionalista, né? E, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas foi uma coisa muito mais leve. Né, eu lembro bem disso, foi mais leve, as empresas só faziam auditorias para ver se o software e o hardware estavam beleza, que, né, ia mudar de 99 para 2000, né, o 00 ia ser interpretado como 2000 e não ia ter problema. Né? A principal preocupação que as empresas tinham, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, era a questão de faturamento, né, de boletos de cobrança, contas de consumo, né, para poder ser gerado, que é uma das coisas que eles achavam que poderia acontecer é o computador interpretar 00 como 1900 e não gerar, não emitir os boletos, as faturas para pagamento por parte de cliente. Mas não aconteceu nada. Assim, o que realmente aconteceu, nada. Tá, gente? O mundo continuou funcionando normalmente. Se aconteceu alguma coisa, foram pequenos casos isolados, mas não aconteceu de avião cair, não aconteceu de aeroporto fechar, não aconteceu de faltar eletricidade, não aconteceu nada disso. Tá? Lá nos Estados Unidos, né, eles estavam muito com medo das usinas nucleares pararem de funcionar, dar um problema, né, radioativo, um acidente nuclear, nada disso aconteceu. Né? Então, enfim, a lição que fica, para mim, né, pessoalmente, é isso, que é uma coisa da imprensa americana de ficar ali gerando medo, ficar falando, o negócio do não ter muita notícia, né? Porque o noticiário lá nos Estados Unidos é interessante isso. Eles focam mais em notícia americana, eles não falam muito do resto do mundo, né? Hoje em dia tem alguns canais que até falam mais do resto do mundo, mas os canais principais mesmo, né, que seriam equivalentes às TVs abertas aqui no Brasil, ABC, NBC, etc., eles não falam muito de notícia internacional, só notícia nacional. E às vezes não tem muita coisa acontecendo no país, eles ficam repetindo aquela mesma coisa, e aquilo toma uma proporção muito maior do que deveria tomar. Tá? E assim, eu vou recomendar um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal do Clube do Hardware, que tem um pouco a ver com essa história bastante a ver com essa história do noticiário norte-americano, que foi quando surgiu um vírus aí e um camarada muito polêmico chamado John McAfee, que era dono na época, criador e dono do antivírus McAfee, foi para a imprensa americana, né, falar que ia ter um novo terrível vírus e todo mundo tinha que ter um antivírus e não sei o que, etc. Né, e na data tal aquele vírus ia entrar em ação, todo mundo ia perder os dados, então tem que comprar o meu antivírus, aquela coisa toda. E acabou que chegou a data e também os incidentes, melhor dizendo, envolvendo o vírus foram mínimos, né? E aí isso aí também criou, né, também um pânico na população, por um lado, e por outro, criou o mito, né, que fabricantes de antivírus é que inventam os vírus para você poder comprar, ou ser obrigado a comprar
o software dele, né? Eu já falei isso em mais detalhes num outro vídeo, né, de mitos, na série Mitos, que é uma série muito bacana que a gente tem aqui no canal do Clube do Hardware, falando, né, do mito, né, de que muita gente acredita nisso, que o fabricante de antivírus cria vírus para poder vender o antivírus, e tem muito a ver com essa história da imprensa americana, do John McAfee, ter ido na imprensa americana, ficar falando, botando terror, né, criando medo, voltando, por isso que tem um link aí com a história do bug do milênio, que é ficar criando medo na população, que o vírus ia chegar e arrebentar tudo, e acabar com todos os computadores, etc, etc. E aí o pessoal ficou cético, né, ficou assim, poxa, melindrado, esse cara aí falou para comprar antivírus, não sei o quê, falou que o vírus ia arrebentar com tudo, não aconteceu nada. Ou aconteceu muito pouco, o número de incidentes foi muito pouco em relação ao que esse camarada falava, né? Enfim, é um cara polêmico também, depois ele acabou vendendo essa empresa de antivírus e, enfim, ele também se envolveu em tanta confusão, que, né, procura aí na internet, aqui no YouTube tem vários vídeos falando sobre a história do John McAfee, né, eu também recomendo que você busque algum, né, que você vai se divertir com as histórias desse camarada, tá bom? Então foi isso daí por hoje, tá? Podem deixar sempre sugestões nos comentários, eu leio, eu anoto as sugestões, como é o caso desse vídeo de hoje, que eu fiz baseado na sugestão de vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal e considere se tornar sócio do nosso clube de membros. Assim teremos o estímulo necessário para continuar produzindo vídeos que nem esse. Conheça também meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. O link está na descrição. Um grande abraço e até a próxima.